Meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nos apresentamos nesta manhã. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa, Pai querido, Pai amado, trabalhar nesta manhã, Senhor Jesus Cristo, através deste propósito, Pai querido, Pai amado, através desta palavra, através desta unção, que o Senhor possa, Senhor, nos visitar, Pai querido e Pai amado, nesta manhã, Senhor Jesus Cristo. Opera grande, poderosamente, ricamente, Senhor, com teu poder, com a tua glória, com a tua graça, Pai. Senhor, eis que estes momentos estão sendo entregues ao Senhor. Pedimos, Pai querido e Pai amado, que o Senhor possa falar conosco, Pai, através deste propósito de orar e pregar, meu Pai, a tua palavra, a tua mensagem. Abençoa a vida deste meu irmão, abençoa a vida desta minha irmã, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, já sendo dia 27 de setembro. Este é o dia que fez o Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa palavra e oração da manhã. Como está você neste dia? Que você tenha um dia grandemente abençoado, debaixo do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo, você e toda a sua família. Você que sai agora para o seu trabalho, você jovem moça que sai agora para a sua escola, para a sua faculdade, que você possa ter um dia grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o poder de Deus te acompanhe no transporte, seja ele qual for, quando você estiver chegando no teu trabalho, você que sai agora do teu trabalho, você que trabalhou nesta noite, que Deus possa te abençoar grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu quero falar algo para aqueles que nos acompanham neste canal, né? Os nossos irmãos, alguns são irmãos da igreja, outros são pessoas que têm nos conhecido através desta rede social do YouTube. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos. Amém? Eu quero, em primeiro lugar, pedir um favor, uma gentileza aos nossos irmãos. Eu gostaria que você desse para mim um retorno, um feedback de como você está recebendo a transmissão desses vídeos. Se o som está saindo bom para você, né? Se o áudio está bom, se a imagem está boa. Que você desse nos comentários o seu feedback, amém? Que você desse o seu retorno, se você está ouvindo bem o áudio desse vídeo, amém? E também aproveitando que você possa testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida também através dos comentários. Até porque os comentários é o nosso único meio de comunicação direta, por enquanto. Como os nossos vídeos são gravados, por enquanto no YouTube eu só posso gravar, então gostaria que você desse o seu retorno através dos comentários. Então dessa forma é a maneira pela qual nós nos comunicamos. Pedido de oração, testemunho, faça tudo pelos comentários. Qualquer tipo de retorno, feedback, sugestão, também coloque nos seus comentários. Amém? Sem demora, vamos à palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com esse texto maravilhoso. Ontem ainda nós estávamos meditando no livro de Isaías, capítulo de número 55, e veio ao nosso coração falar sobre a igreja, nós, os cristãos, estarmos alinhados ao Senhor, nos alinhar com os projetos de Deus. Então eu vou dar uma introdução aqui. Deus colocou um outro texto no meu coração, mas eu quero ainda dar uma introdução nesse texto de Isaías, no capítulo de número 55. Amém? Isaías 55, eu vou ler alguns versículos aqui, rapidamente, só alguns versículos a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são
os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, nós estávamos ainda falando a respeito de estarmos nos alinhando ao Senhor. Como o texto diz, o caminho de Deus não é o nosso caminho. O pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Como o caminho de Deus e o pensamento de Deus são mais altos do que o nosso, então, humanamente, é impossível estarmos alinhados com Deus. Mas o interessante, irmãos, é que a sabedoria de Deus, que é inexplicável, inigualável, ele nos deu um vínculo, nos deu um acesso, primeiro através do Filho Jesus Cristo, e depois, nesses dias que nós vivemos debaixo da graça, no poder do Espírito Santo, ao qual comunica o nosso coração, o desejo, a vontade, o pensamento e o caminho de Deus. Então, nós ainda falávamos ontem sobre estarmos nos alinhando ao Senhor, nos alinhando ao Senhor, de estarmos nos aproximando de Deus e procurando colocar os projetos de Deus junto com os nossos projetos. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus me fez lembrar de um outro texto. E ele me fez lembrar, até eu havia comentado na nossa última estudo, na nossa última meditação, que José era alguém que em seu sonho sonhava os sonhos de Deus. Então, dessa forma, meus irmãos, vamos ao texto que está lá em Gênesis, capítulo de número 37, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que teve José um sonho, mas ao contá-lo a seus irmãos, odiaram-no ainda mais. Mas ele lhes disse: escutai este sonho que tive. Eis que nós andávamos no meio do campo, atando feixes, e eis que se levantou o meu feixe, ficando suspensa, e olhei que os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam ao meu feixe. Então disseram a eles, seus irmãos: acaso tu reinarás sobre nós? Ou terás autoridade sobre nós? E o odiaram ainda mais, devido a seus sonhos, devido às suas palavras. E teve ainda outro sonho, e ao contá-lo a seus irmãos, disse-lhes: eis que voltei a ter um sonho, e olhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Ao contá-lo a seu pai e a seus irmãos, seu pai o repreendeu, e dizendo a ele: que sonho é este que tiveste? Acontecerá que veremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos inclinar a ti em terra? E seus irmãos lhe tinham inveja, mas seu pai guardava estas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que José sonhava
E eu faço assim como que eu posso dizer? Muitas vezes nós sonhamos, fazendo um paralelo com a nossa própria vida, e os sonhos que nós temos nos parece tão real que parece que nós estamos em determinado lugar, em determinada situação e confunde-se com a realidade. Acredito que quando José tinha estes sonhos, a imagem que ele tinha era de realidade, era como se ali ele estivesse. Então nós podemos entender que quando Deus, ele nos mostra algo e ele usa, vamos dizer assim, essa ferramenta do sonho para nos comunicar algo, é como se o próprio Deus nos transportasse para aquela realidade na qual ele quer que nós vivamos. E aquilo acaba se tornando uma coisa pessoal, íntima, interior nossa. Parece que vem de nós mesmos. Ou às vezes nós chegamos a pensar que é fruto de desejo nosso, é fruto de pensamento nosso, é sobre algo que a gente viu, é sobre algo que a gente meditou. Então assim Deus trabalha na nossa vida. E José passou exatamente por isso. Quando ele via esses símbolos, que ficava claro para ele, melhor dizendo, ficava claro para aqueles que o estavam ouvindo, para os seus ouvintes, que era a sua família, seus irmãos, depois seu pai e sua mãe, juntamente com os seus irmãos, também tinham esta impressão de como que se José se quisesse se exaltar diante dos seus irmãos, diante de seus pais. Então José, ele começa ali a contar, porque é tão maravilhoso, irmãos, quando a gente tem um sonho e aquele sonho ele fala conosco e aquele sonho ele deixa uma impressão dentro do nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, que imediatamente nós queremos comunicar o que está se passando. Então, dessa maneira, José começa a contar. No primeiro sonho, José diz, no versículo 6, mas ele lhes disse, escutai este sonho que tive. E eis que nós andávamos no meio do campo, atando feixes, e eis que se levantou o meu feixe, ficando suspensa, e olhei que os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam a meu feixe. Glória a Deus, aleluia. A impressão que os seus irmãos têm imediatamente é de que José queria ser superior a eles. E bem nós sabemos que naquela época os pais, sempre quando iriam repartir sua herança, a sua liderança do clã, da família, passava pelo primogênito. Sabemos que nessa época José ainda era o mais jovem. E nesse caso, jamais ele poderia ser, vamos dizer assim, superior aos seus irmãos. Mas o feixe dele se levantava acima dos outros feixes que representavam os seus irmãos, e ainda os feixes dos seus irmãos se inclinavam. E aqui a palavra diz que os irmãos de José o odiavam ainda mais. É interessante, irmãos, que às vezes nós temos algo na parte de Deus na nossa vida e muitas vezes as pessoas, algumas pessoas, não todas, ficam incomodadas, ficam chateadas, porque às vezes as pessoas acham que somos nós que nos assoberbamos, que nos envaidecemos, e assim isso desperta muitas vezes inveja, ódio e um certo até ciúme.
E quando José conta estes sonhos, então é exatamente este tipo de sentimento que ficou no entorno de José, e a situação ficou uma situação de um mal-estar muito grande, até que chegou a um ponto insustentável, ao qual os próprios irmãos dele tramaram contra ele. Da outra vez, José teve outro sonho e ele relata. E nesse sonho, o próprio pai e a própria mãe aparecem também na mesma situação, se inclinando diante de José. O verso 9 diz assim: E teve ainda outro sonho, e ao contá-lo a seus irmãos, disse-lhes: Eis que voltei a ter um sonho, e olhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Ao contá-lo a seu pai e a seus irmãos, seu pai o repreendeu, dizendo a ele: Que sonho é este que tiveste? Acontecerá que viremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos inclinar a ti em terra? E seus irmãos lhe tinham inveja, mas seu pai guardava estas coisas. Sabemos que Jacó ali já era um homem já de idade avançada, e ele era um homem que tinha muita experiência com Deus. Acredito eu que Jacó já tivesse a impressão de que Deus estava falando com José. Então, por isso a palavra do Senhor diz que Jacó, o Israel, guardava essas coisas. Então, acredito que ele aguardava o tempo dessas coisas se cumprirem. Tanto é que ele tinha um cuidado, um zelo especial por José. Isso era outra maneira pela qual os irmãos de José tinham inveja dele. Então, nós sabemos o restante da história e o que eu quero dizer com isso. O Espírito de Deus me incomodou para falar sobre isso. O que acontece com você quando você sonha e este sonho ele te incomoda, este sonho te mostra algo e você tem aquela impressão que é um sonho que não é teu, mas é de Deus. E muitas vezes esse sonho que Deus te dá é um sonho que te coloca numa situação que você sequer imagina que você possa passar. Ou muitas vezes Deus usa muita representação nos sonhos e nos mostra através de figuras, de símbolos, de situações na qual ele quer nos comunicar algo, ele quer nos dizer algo, como José viu sol, lua, estrelas, cada uma daqueles elementos representava uma situação, embora que ficasse muito claro, 11 estrelas, um sol, uma lua. Então aqui se compreende que era o pai, a mãe e os irmãos, todos se inclinando diante dele. Nós sabemos que lá na frente, depois de tudo que José passa, José é exaltado lá no Egito como governador. Então todos estes sonhos começam a se cumprir. E lembre-se, na nossa última meditação falávamos sobre o alinhamento da igreja aos sonhos de Deus. A igreja também tem que sonhar os sonhos de Deus. Deus tem dado à igreja os seus sonhos e a igreja tem que se dispor a viver os sonhos de Deus. Qual é o sonho que Deus tem lhe dado? Ainda que pareça pessoal, íntimo demais, mas há algo que te incomoda neste sonho. Esta impressão, às vezes é um sonho que você está tendo, mas às vezes é uma visão, é uma impressão, é um pensamento, é uma inspiração que está vindo sobre a tua vida e isto envolve um projeto que você acredita ser divino. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Coloque em prática. Se você tem uma liderança e o Espírito Santo está te mostrando, comunique a sua liderança. Se você tem um pastor ou você é um pastor, ore a Deus e coloque em prática. Deus está te chamando para um alinhamento nestes últimos dias.
Deus está chamando a igreja para um alinhamento com Ele. Nós temos que estar dispostos. José, vamos dizer assim, foi na marra para o Egito. José foi sem sua vontade para o Egito. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele foi na situação mais desfavorável que um ser humano pode ser colocado, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Mas no final das contas, ele mesmo diz lá na frente: agora eu sei que isto foi coisa determinada de Deus. Deus transformou o meu mal em bem. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmãos, o alinhamento com o Senhor não nos parece muito confortável, não nos parece muito bom, mas no final das contas é para benefício teu e para benefício do reino. Então, nossa visão, em primeiro lugar, tem que ser de reino. Quando José percebe que aquilo tudo foi determinado por Deus, e quando ele é exaltado governador, e logo Deus lhe dá outro sonho, que ele diz que vem 7 anos, estou bem resumindo a situação, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Então ele compreende que Deus o colocou ali. Ele compreende que Deus o colocou naquela situação para que ele socorresse toda aquela terra do Egito. E a fome se estendeu por toda aquela terra conhecida, e ali estava a família dele. Ele também socorreu a sua família, e também Deus trouxe um momento de reconciliação, de perdão e de salvação para todo aquele povo e sua família. Este é o projeto de Deus: restauração, reconciliação e salvação. Lembre-se, nós falamos na última meditação, Deus quer salvar. Aleluia, glória a Deus. Que você possa ter o seu coração, a sua mente e os seus pensamentos alinhados a Deus. Que você possa então viver os sonhos de Deus. Ainda que pareça sonho seu, ore a Deus, peça o discernimento do Espírito Santo para lhe mostrar se este sonho é só seu. Amém? Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Oremos ao Senhor. Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, olha, Pai, para a tua igreja nestes últimos dias. João, o apóstolo, disse: já é a última hora. Então, é hora da sua igreja se levantar em alinhamento com o Senhor. Que os projetos da igreja, que os projetos deste meu irmão e desta minha irmã, sejam alinhados com os teus projetos, os projetos de salvação, de restauração, de reconciliação com a humanidade. Aleluia, aleluia. Comece, Senhor, a visitar, meu Pai, o coração da tua igreja, das lideranças, Pai, daqueles que estão, meu Pai, à frente do trabalho, meu Pai, aqueles que estão no meio da seara, Pai, se a obra é missionária, se a obra é de restauração, se a obra é de ampliação, Pai, em nome de Jesus, que este projeto seja claro ao coração de seus filhos, dos seus servos, que as tuas bênçãos, meu Pai, venham alcançar, venham ser derramadas. Olha quantos Josés ainda existem, Pai. Quantos Josés o Senhor quer usar, meu Deus. Eu sei que o Senhor está levantando muitos Josés neste tempo, aleluia, que estão precisando, porque precisam aprender a viver os teus projetos, ainda o que pareça deles próprios. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, meu Pai, com teu poder, com a tua glória, com a tua graça, em nome de Jesus. E que todo impedimento, todo embaraço, toda obra maligna, tudo aquilo que vem para atrapalhar, embaraçar, venha cair por terra. Tudo aquilo que tenta impedir os projetos de Deus, os sonhos de Deus, na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã, da igreja do Senhor, caiam por terra,
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, também eu quero nesta manhã apresentar todos os enfermos, aqueles que se encontram em clínicas, em hospitais, em sanatórios, pessoas que estão nas UTIs, Pai querido, Pai amado, as maternidades, Senhor, os hospitais, meu Pai de campanha, seja onde for, meu Deus, em nome de Jesus, que o teu poder e a tua glória, a tua graça alcance este meu irmão, esta minha irmã, estas pessoas que se encontram hospitalizadas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Liberta de dores, de cânceres, de caroços, de miomas, Pai querido e Pai amado. Aleluia, aleluia. De todo tipo de enfermidade, enfermidade orgânica, Senhor, nos ossos, no sangue, os problemas de memória, de Alzheimer, de Parkinson. Aleluia, 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 aleluia. Visita, Senhor, com a tua mão poderosa, com cura, com libertação. Senhor, opera os seus prodígios, os seus milagres, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa convencer, meu Pai, aquele que precisa, Senhor, ser convencido por esta palavra, por esta mensagem, Senhor. Alcança, visita, Pai querido e Pai amado, todo tipo de doença emocional, aleluia, aleluias, de transtornos de memória, transtornos na mente, oh, aleluia, aleluia, Senhor, vai de encontro, meu Deus, agora a esta necessidade, oh, Senhor, visita com a tua mão poderosa, Senhor, cura, Senhor, liberta, sara, papai, muita doença emocional, Senhor. Oh, papai, pessoas que somatizam enfermidades, Pai, pessoas muito ansiosas e preocupadas, Senhor, cura, sara, liberta e livra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que você possa sair em posse de vitória nesta manhã, que você tenha um dia grandemente abençoado, debaixo da presença e do poder do Senhor, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa operar grandes coisas na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esta mensagem. Lembre-se, usemos a rede social com sabedoria. Vamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Então vamos trabalhar na seara do Senhor. Alinhe-se aos projetos, aos sonhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu nome é Osvaldo, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cenáculo, na presidência do pastor José Firmino e dirigente da obra é a pastora Cristina. Que você possa ter um dia muito abençoado debaixo do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo e tenha um bom dia e fique na paz de Cristo.